Fala galera, estamos no ar mais uma vez com o Esporte Mais, a vibe da sua tarde nessa quarta-feira, meio de semana. E aí, tudo certinho? Vamos lá ver o que vai ter no programa hoje. O jornalista Thiago Sampaio fala sobre o UFC, que acontecerá em junho no Rio de Janeiro. O Departamento Médico do Ceará traz mais notícias para a estreia do Alvinegro na Série B. Ele está de volta. Finalmente, estádio Presidente Vargas foi liberado para receber jogos de futebol. O meia Adenilson pode ser a novidade no Fortaleza. Teve o seu nome publicado no BID e pode ser a opção para o técnico Bonamigo. Tem também tudo sobre Copa do Brasil e os brasileiros nas competições continentais. E o quadro Saúde e Esporte, hoje com Guilherme Lisboa. Então não dá para perder o Esporte Mais que está começando. E o Esporte Mais começa falando de UFC. Nesta segunda-feira, o Ultimate divulgou mais informações referentes ao UFC Rio, que acontece dia 3 de junho. Com a luta principal sendo disputada entre José Aldo e Max Holloway, valendo a unificação do cinturão dos pesos-penas, o material causou um pouco de polêmica, pois traz o brasileiro em destaque e como espelho de cabeça para baixo, o lutador americano. Isso normalmente não acontece. As artes são produzidas para promover as lutas, sempre possuem um atleta em destaque e seu adversário em menor destaque, atrás ou ao lado do protagonista, mas nunca de cabeça para baixo. O que também chamou a atenção nesse pôster foi que Vitor Belfort, que enfrentará Nate Marquardt e encerrará sua carreira no Rio de Janeiro, também não é destaque no pôster promocional. Haja vista, o lutador brasileiro é considerado uma das lendas das artes marciais. A representação cearense no octógono carioca ficará por conta de Viviane Sucuri, que enfrenta Jamie Molin, e será a segunda vez dela no UFC. Em dezembro do ano passado, Sucuri estreou e venceu a canadense Valérie Letourneau. 212 acontece no próximo dia 3 de junho no HSBC Arena, no Rio de Janeiro. O evento vai contar com a participação de uma cearense, a Viviane Sucuri. Ela, que está invicta, com 12 vitórias em 12 lutas, enfrenta a americana Jamie Moyle. Sucuri estreou no UFC com vitória sobre a ex-desafiante ao cinturão Valérie Letourneau por decisão dividida. Um novo triunfo pode colocar a cearense no top 15 da categoria peso palha feminino. O evento também vai contar com a luta de despedida de Vitor Belfort, ele que já anunciou que após esse combate vai seguir outros rumos na carreira. O brasileiro não vive bom momento. São 3 derrotas nas últimas 3 lutas, todas por nocaute, sendo a última para Kelvin Gastelum, aqui mesmo no UFC Fortaleza. Acontece que o americano foi flagrado no exame antidoping logo em seguida e o resultado foi convertido para no contest, ou luta sem resultado. O adversário é o também americano Nate Marquardt, veteraníssimo, já disputou o cinturão, no caso perdeu para Anderson Silva, mas também vive um momento muito ruim. Nas últimas 10 lutas foram 7 derrotas e apenas 3 vitórias. É uma luta na medida para Vitor se aposentar por cima com vitória e diante da torcida brasileira. Na luta principal, José Aldo defende o cinturão da categoria peso-pena. Ele, que não luta desde julho do ano passado, quando bateu Frank Edgar, foi declarado campeão linear depois que Conor McGregor abriu mão do título. O adversário é o havaiano Max Holloway, atual campeão interino, que vem em excelente fase. São 10 vitórias em seguida, isso mesmo, 10. Aldo é levemente favorito para o combate, mas olha, pela fase que vem o Holloway, vai ser uma pedreira daquelas. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. E quarta-feira, como sempre, é dia de muito futebol, dia de Copa do Brasil e equipes brasileiras nas competições continentais. A quarta-feira será de algumas competições nacionais e internacionais. Falando das competições nacionais, o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Goianiense às 7h30 da noite no estádio Maracanã, em jogo válido pela Copa do Brasil. Também válido pela Copa do Brasil,
O Santa Cruz recebe o Atlético Paranaense no Arruda, às 9h45 da noite. Falando de Copa Sul-Americana, o Universidad do Chile enfrenta a equipe do Corinthians no estádio Santiago, às 9h45 da noite. Nacional do Paraguai e Cruzeiro, Liverpool do Uruguai e Fluminense jogam às 7h30 da noite. E fechando a rodada dos brasileiros fora do nosso país, o Nacional recebe a equipe da Chapecoense em jogo de volta, válido pela Recopa Sul-Americana. O jogo será às 9h45 no estádio Atanásio Girardot. Já estamos aqui com o Regis Melo, nosso comentarista de hoje, para falar palpites para os jogos da Copa do Brasil. Quarta-feira, recheada de futebol, teremos Copa do Brasil. Flamengo na maratona de jogos, enfrentando o Atlético Goianiense. Tem o jogo da volta, Paysandu e Santos, lá no Pará. E tem o Atlético Paranaense jogando contra o Santa Cruz. Bem, vamos aos palpites, né? O Flamengo é franco favorito jogando em seus domínios contra um time de Série A, um outro time de Série A, que é o Atlético Goianiense. Vai disputar o Brasileirão nessa temporada 2017. O Flamengo vem motivado, vem em uma série de jogos decisivos, uma verdadeira maratona, né, Adriano? Está encarando e vai continuar encarando. Está estreando o Campeonato Brasileiro, Exatamente. Tem Libertadores, acabou de ser campeão carioca no jogo desgastante contra o Fluminense. Exatamente. Não é fácil. Então, sim, é uma série, uma sequência grande de jogos decisivos, de jogos, né, com um cunho emocional grande, né? Então, o Flamengo aí, na minha opinião, é favorito, apesar de que pode sentir o cansaço dessa série aí cansativa de acúmulos de muitos jogos decisivos, um em cima do outro. No confronto Atlético Paranaense e Santa Cruz, na verdade o jogo é em Pernambuco, então Santa Cruz e Atlético Paranaense, acho um confronto equilibrado. O Atlético Paranaense tem uma folha salarial maior, é um time de Série A, mas o Santa Cruz jogando em casa também, né? está disputando a Investiu pra Libertadores, isso. é verdade. Mas o Santa Cruz jogando em casa, numa competição eliminatória como a Copa do Brasil, que às vezes nos traz algumas surpresas, eu acho que não dá para cravar o Atlético como favorito. Acho que um jogo equilibrado e um leve favoritismo, talvez, para o Santa Cruz, que joga em casa e vai ter o apoio da torcida lá no Mundão do Arruda. Por último, no Pará, Santos e Paysandu, na verdade, Paysandu e Santos. O Santos já ganhou a primeira partida por 2-0. O Santos tem um time bem mais técnico, também disputa Libertadores. O Paysandu está na Série B, agora vem de um título estadual, né? Aí com o Marcelo Chamusca, ex-treinador do Fortaleza, de Guarani, Daniel Sobralense está também. decidindo a Copa Verde também. Está na decisão da Copa Verde. Pode repetir o feito do Dado Cavalcante, né? Que ganhou essas duas competições há 2 temporadas atrás. Mas eu vejo o Santos como favorito. Há uma diferença técnica aí considerável e eu colocaria o Santos como favorito para o jogo e para a classificação também. Muito bem, é dia de Chapecoense também, né? O jogo contra o Atlético Nacional de Medellín. Na primeira partida, né? O jogo que é válido pela, como se fosse os campeões Recopa. da Libertadores, já é uma Recopa, Isso, né? Na Recopa verdade, o nome é esse. Sul-Americana. A Recopa da Sul-Americana. Os dois foram campeões da Copa Sul-Americana e se enfrentam mais uma vez. Agora, a Chape voltando a Medellín depois de toda aquela tragédia. Venceu o primeiro jogo, mas como deverá ser, né? A recepção dos colombianos com a Chape, né? Teve todo aquele carinho naquela época, mas a Chape ganhou o primeiro jogo e é decisão. É uma decisão, né, Adriano e amigo telespectador, um título importante de E outro, Recopa o Atlético não está Sul-Americana. bem também, né? Na Libertadores. Tem todos esses ingredientes, né? Não dá pra gente desvincular esse jogo da tragédia que ocorreu no final do ano passado, né? Acho que vai ser um momento de emoção para jogadores, para a torcida colombiana que foi muito solidária e, claro que nos 90 minutos isso será esquecido pelos jogadores que vão disputar o título, vão disputar uma competição e mesmo o Atlético mal, Adriano, eu o colocaria como levemente favorito também. Chapecoense está disputando a Libertadores, está numa situação ali de disputa ainda no seu grupo. Não está legal também na Libertadores. Exatamente, mas verdade, não apresenta uma força, né, suficiente, na minha opinião, para ganhar do Atlético. Lembrando que, como foi 2-1 aqui no Brasil, lá na Colômbia, com 1-0 simples, o Atlético Nacional comemora o título da Recopa, né, que seria importante. Então, com o apoio da torcida, né, é um time mais acostumado a esse tipo de jogos do que a Chape, eu acredito que é o favorito e que vai levar esse título. Olha, o primeiro intervalo aqui no Esporte Mais, mas na volta tem muita coisa bacana por aqui, né? Tem novidades sobre a liberação do estádio Presidente Vargas,
tem o quadro Saúde e Esporte e ainda novidades sobre Ceará e Fortaleza. Chute de craques, dando asas para voar, transformando sonhos em realidade. O workshop objetiva revelar atletas que buscam a oportunidade de mostrar seu talento. São 15 dias de palestras, qualificação e treinamentos. Produziremos seu material que será mostrado a clubes profissionais de países como China, Peru, Equador, Coreia, Vietnã, entre outros. Com grande experiência no futebol europeu, um dos palestrantes é Mauro Pacheco. O evento acontece a partir do dia 20 de maio, em um CT, na cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo, a 40 minutos da capital. Chute de craque, dando asas para voar, transformando sonhos em realidade. E agora é hora do quadro Saúde e Esporte, hoje com o acadêmico em Educação Física, Guilherme Lisboa. Bom, galera do Esporte Mais, hoje eu, Guilherme Lisboa, vou estar à frente do quadro Saúde e Esporte. O papel da atividade física é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Por quê? Porque ela vai aumentar a chance do aluno se desenvolver de forma motora, cognitiva, promove o bem-estar social, além de um convívio, entre os alunos e também um rendimento nas notas. É interessante que os pais, assim como os professores, estimulem que as crianças pratiquem atividade física desde muito cedo, principalmente ali no período compreendido da primeira infância, entre 0 a 5 anos. É interessante que essas crianças possuam o máximo de contato com vários esportes, para que mais estímulos sejam engajados a ela e que ela tenha o maior desenvolvimento dessas habilidades motoras. Um grave problema é a falta da prática de atividade física por parte das crianças. Por quê? Porque a falta de atividade física está ligada ao aumento do peso, hipertensão arterial, dificuldades respiratórias e também um risco muito grande de diabetes. Hoje a gente sabe que a diabetes ela é uma doença muito grave. Por quê? Porque ela é uma doença que é uma porta de entrada para outros tipos de doenças, como por exemplo a diabetes, a hipertensão e doenças coronarianas. E outro fator que também interfere nessa questão da obesidade é o sedentarismo. É importante que a criança participe também de atividades físicas, proporcionalmente maior do que atividades onde ela passaria o tempo no computador, em tablets ou no celular, justamente para evitar esse problema de sedentarismo, que também está ligado não só a fatores bioquímicos, mas também questões posturais. O indivíduo pode ter uma futura escoliose ou problemas articulares. Bom, pessoal, essas foram as minhas dicas sobre o papel da atividade física no desenvolvimento da criança. E que é bem interessante que os pais tenham o conhecimento de que eles também são os responsáveis pelos hábitos dos filhos. Porque a criança ela tem essa capacidade, de imitar o hábito da pessoa adulta mais próxima. Então o pai e a mãe, eles têm uma grande responsabilidade nessa questão do bem-estar social e no bem-estar da saúde do indivíduo. É isso, galera do Esporte Mais. Um grande abraço, até a próxima. E para a estreia do Ceará na Série B na sexta-feira, o departamento médico não trouxe notícias nada animadoras para o técnico Givanildo Oliveira. A terça-feira foi de notícias nada agradáveis para o torcedor do Ceará. E elas vieram do departamento médico. Os atacantes Lele e Magno Alves estão fora da estreia do Ceará na Série B contra o CRB, sexta-feira, no estádio Rei Pelé às 7h15 da noite. Quem explica a ausência de Magno Alves é o doutor Leandro Rego. Ele já vinha aproximadamente uma semana ou duas com a queixa de dor no ombro, Nós inicialmente tratamos de maneira conservadora. Inclusive ele jogou as finais se utilizando de uma imobilização. Quando foi agora no início da semana, decidimos por submeter ele a um exame de imagem que detectou um pequeno estiramento num dos ligamentos do ombro, E definimos pelo repouso do atleta, o repouso da articulação, por no mínimo 2 semanas. Ele ficará afastado dos treinos de campo, muito embora continue realizando atividades em academia de membro inferior e de core, justamente para que não perca a sua aptidão física. E logo em seguida, na semana depois dessa primeira avaliação, ele será reavaliado para a determinação do período, se ainda ficaria mais tempo ou menos tempo. Como o magnata iniciou o período de tratamento no dia seguinte ao título estadual, doutor Leandro ainda acredita numa possibilidade dele estar em campo na segunda rodada, no jogo da próxima terça-feira contra o Boa Esporte. De início, realmente, da viagem ele está fora, mas eu ainda acredito que seja um pouco
precoce de dizer que ele está fora do jogo de terça. Não depende muito da evolução dele. Então, a priori, o que eu tenho para informar é a respeito do jogo de agora, do CRB, né? Então, dos demais, a gente vai vendo dia a dia na avaliação diária no departamento médico. Falando da condição clínica do atacante Lelê, o médico alvinegro explica que a lesão do atleta é uma recidiva. O Lelê já tem um histórico prévio de uma lesão no colateral medial de outras temporadas, inclusive em outros clubes, que nós passamos por esse contratempo aqui no clube, foi submetido a avaliação clínica pelos nossos especialistas, ao exame de imagem, e foi detectado uma entesite, né, uma inflamação na inserção do ligamento colateral medial na tíbia, né, que normalmente é uma patologia de difícil tratamento, principalmente pela atividade que o atleta exerce, de alta carga, de alto desempenho no membro inferior. Sem Lelê e Magnata, Givanildo Oliveira tem como opções ofensivas Max Biancucci, recém-recuperado de uma lesão na coxa direita, Roberto, recém-contratado e regularizado nesta terça-feira, e Alex Amado, que vem entrando frequentemente nas partidas. E por falar em regularizações, além do atacante Roberto, o volante Pio teve seu nome publicado no bid desta terça-feira. Muito bem, estamos na semana de estreia da Série B do nosso representante, o Ceará, e já estreia com dificuldades, perdendo jogadores importantes, como o Magno Alves e o Lelê, que estão entregues ao departamento médico. Seu Regis Melo. É sempre ruim, amigo telespectador, começar uma competição tão difícil, longa como é a Série B, com tantos problemas, né? A parte do Ceará que a gente comenta que ainda não está totalmente preparada, que não está ainda 100%, é a peça de ataque. E é justamente nesse setor que o Ceará apresentou aí esses desfalques, né? O departamento médico, essas ausências de Lelê e Magno Alves. Serão sentidas com certeza, porque são os dois atacantes que estão em melhores momentos, né? Em melhor fase no elenco do Ceará. Você tem como opção o Wallace Pernambucano, que deve jogar, deve ser adiantado, né? E é realmente, acho que o mais coerente a se fazer. Marcou 2 gols nos 2 jogos decisivos, foi decisivo, né? Agora não é um atacante, não é um atacante de área. Vai ter pinta de atacante de área, né? Ele é forte, alto. Quem olha assim, quando vai entrar, por exemplo, olha para ele, esse cara ou é zagueiro ou então é atacante. Verdade, é tem forte. todo um perfil, mas não exerce função. Jogador de meio campo, né? Exatamente. Meia. Pode eventualmente fazer essa função na ausência de Magno Alves e Lelê. Tem também a opção de Alex Amado, Rafinha, que é da base, enfim, Roberto, que está chegando, né? O reforço do Ceará para esse setor deve ser titular, apesar de ter algumas opções, como Roberto e Wallace. O Roberto falou até que não estava 100%, porque ele jogou o Paulista, mas ficou uns dias sem treinar por conta terminou a participação do time, né? Do Horizontino. Então ele disse que não está 100%. Mas daria para apostar nele logo começando o jogo, ou deixaria para o segundo tempo, já que tudo indica ele não deve suportar os 90 minutos. Se começar, seria aí uma alteração já dentro de uma previsão. Tem outro jogador para esse setor que está voltando de contusão, que é o Max Biancucci, né? Aí você vai ter que fazer essa escolha. Quem está melhor ou menos ruim fisicamente? Max Biancucci, Roberto, né? Porque se eu olhar assim, acompanhar os treinamentos, eu ainda apostaria no Roberto. Pois é, o Max Biancucci ainda não disse a que veio, né? Está devendo aí futebol na equipe do Ceará. Agora, o Roberto vem bem referendado, né? Fez um ótimo Campeonato Paulista e há uma expectativa para vê-lo em ação. Acredito que o Givanildo vá de Roberto. Olha, Regis, nós estamos falando aqui de conjecturas de escalações para a estreia do Ceará. A gente sabe já dos desfalques, você já citou aí nomes que podem substituir o Magno Alves ou o Lelê, mas o Givanildo com certeza já tem essa equipe definida na cabeça dele. Não está divulgando, mas ele sabe os jogadores que ele deve colocar em campo na estreia contra o CRB. Mas você acredita em alguma outra surpresa? Por exemplo, a defesa está bem certinha, bem ajustada no estadual, aquele meio campo também com os 2 volantes. No meu campo, se espera também mais atitude desse time para a Série B, porque é um campeonato bem diferente do estadual. Se for aparecer alguma surpresa, é por conta das ausências de
Magno Alves e Lelê. Ele pode modificar um pouco, colocar um Pedro Ken já iniciando uma partida, porque fez realmente jogos bons quando entrou. Agora, esse setor dos 2 volantes, os 2 laterais e os 2 zagueiros, além do goleiro, eu acho praticamente inalterável, né? Porque está realmente jogando muito bem, esses setores estão muito bem e não há necessidade de mexer no que está dando certo. Eu acredito que só nessas peças, né, que há dúvidas, desfalques, é que o Givanildo pode mexer na escalação. No mais, o Ceará é aquele ali certinho da sua parte defensiva, principalmente. Olha, Vitor Rangel é uma opção do técnico Givanildo Oliveira. Gosta do futebol dele, ele pode não estar bem, dizem que está jogando fora de posição, mas encerra o contrato dele agora. Está tentando renovar, mas o jogador está pedindo aumento de salário. Merece esse aumento de salário? Não é hora de pedir aumento, é hora de renovar e mostrar o futebol que ele mostrou. Eu acho que é hora dele renovar e tentar mostrar o futebol que ainda, né, não desempenhou aqui no Ceará. Falar em aumento salarial quando você marcou apenas um gol jogando fora de posição e quando se sabe que é mais uma opção do treinador tê-lo do que do próprio clube, eu acho que está sendo pouco inteligente o Vitor Rangel. Acho que ele deve repensar sua postura, chegar a um valor, no máximo ao meio termo, nem o que ele está pedindo, nem o que o Ceará está oferecendo, ou manter o salário que vinha recebendo, que não deve ser algo ruim. E mostrar futebol, aí sim, depois de mostrar futebol, pensar em renovação para futuras temporadas, enfim. Mas primeiro mostrar futebol para depois pensar em aumento de salário. Acho que a renovação por si só já é um prêmio para o Vitor Rangel pela parte tática que vem exercendo, enfim. Acho que não merece um aumento pelo que mostrou até agora. Olha, mais um intervalo no Esporte Mais, mas vai acompanhando o Esporte Mais também nas redes sociais. Espalha para geral, estamos nas redes sociais e você dá essa fortalecida. Na volta do intervalo, vamos falar da reabertura do PV e também novidades do Fortaleza. Chute de craques, dando asas para voar, transformando sonhos em realidade. O workshop objetiva revelar atletas que buscam a oportunidade de mostrar seu talento. São 15 dias de palestras, qualificação e treinamentos. Produziremos seu material que será mostrado a clubes profissionais de países como China, Peru, Equador, Coreia, Vietnã, entre outros. Com grande experiência no futebol europeu, um dos palestrantes é Mauro Pacheco. O evento acontece a partir do dia 20 de maio, em um CT, na cidade de Santa Isabel, interior de São Paulo, a 40 minutos da capital. Chute de craque, dando asas para voar, transformando sonhos em realidade. Demorou, mas ele está de volta. O estádio Presidente Vargas finalmente está liberado para jogos de futebol, para os nossos representantes no Campeonato Brasileiro. O gigantinho do Benfica está de volta. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio nesta terça-feira em coletiva no próprio estádio Presidente Vargas. A notícia caiu como uma luva para as equipes de Ceará e Fortaleza, que irão iniciar os seus respectivos campeonatos e mandarão seus jogos no estádio. Os motivos que levaram o PV a ficar fechado desde outubro de 2016 para torcedores desde outubro de 2016 foram explicados pela coordenadora de Secretaria de Infraestrutura, Manuela Nogueira. Intervenções feitas no estádio Presidente Vargas, eles são de ordem exclusivas para atender o Estatuto do Torcedor. O estádio ele não tinha nenhum comprometimento de estrutura, nenhum comprometimento maior de segurança. Porém, com a criação do Estatuto do Torcedor, algumas novas regulamentações e algumas novas exigências a todos os estádios brasileiros, eles foram criados e algumas delas o PV ele não cumpria e nós estamos os fazendo cumprir. As principais delas são questões de segurança no sentido da questão do bombeiro, do tráfego de muitas pessoas no estádio. Com a reabertura, o PV já receberá jogos na próxima terça-feira, como prometeu o prefeito. E o jogo será entre Ceará e Boa Esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece às 9h30 da noite. O Fortaleza também atuará no estádio. Pela segunda rodada da Série C, o Leão vai enfrentar o Botafogo da Paraíba às 7 horas da noite, também
também no estádio Presidente Vargas. Foram meses fechados e distante do torcedor, mas agora o PV volta à sua missão: receber jogos de futebol. Ele voltou, Regis Mello, o PVzinho, que todo mundo gosta, aconchegante, estádio da municipalidade, volta a sediar jogos de futebol. Outros eventos estavam acontecendo lá, mas faltavam alguns laudos para que ele pudesse sediar jogos de futebol. E esse retorno do PV é tão importante assim para o nosso futebol? Sim, Adriano, amigo telespectador, importantíssimo porque o PV ele tem várias características que o tornam essencial para o futebol cearense. Primeiro, sua localização, né? É um estádio muito bem localizado, praticamente no centro da cidade, então é perto, é próximo de muitos bairros de Fortaleza. O acesso a ele também, inclusive de transporte público, é bem mais fácil do que no Castelão, na Arena Castelão, por exemplo, né? Outro detalhe é o valor de custo para o clube, né, jogar no Presidente Vargas. É muito mais barato do que jogar em uma Arena Castelão. E tem esse fator também, Adriano, que você citou, do torcedor. O torcedor gosta do PV. É um estádio muito querido. Ele se sente em casa, né? O torcedor cearense, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. Talvez até mais próximo do seu time também, né? Também mais próximo do seu time. Apesar do Castelão tá um pouco mais próximo do que antes, mas isso. O PV é PV, né? O PV é bem mais próximo ainda do que o Castelão. Realmente tem essa questão de caldeirão, né? A torcida fazer realmente barulho, falar no pé do jogador adversário, enfim, isso tudo conta em competições como Série B e Série C. Então, importantíssima aí a volta do PV. Na verdade, já passou da hora, já deveria ter voltado bem antes. Nunca deveria ter parado, essa é a verdade, né? Nunca deveria ter parado. Agora todo mundo saiu ganhando, o Ceará que vai fazer essa reabertura do PV para o futebol, logo depois o Ceará joga na terça que vem, o Fortaleza joga na sexta-feira, dando sequência aí a essa abertura do PV. Todo mundo saiu ganhando com essa? Com certeza, né? Todo mundo, clubes, torcida, né? Todos que compõem, esses elementos que compõem o futebol cearense, saímos ganhando. Nós também, da imprensa, com certeza eu vejo como algo positivo, né? O PV é um estádio muito querido, é um estádio que todo mundo quer ver sendo utilizado, né? E os clubes realmente precisam do PV pelas questões que a gente citou anteriormente. A questão do preço, enfim, a torcida gosta. Motivos para comemorar é que não faltam, tanto para Ceará, Fortaleza e para as torcidas também. Só para finalizar esse assunto PV, rapidamente, foi meio que um desleixo, né? Deixar um equipamento público como o estádio Presidente Vargas, com toda a importância que tem para o nosso futebol, a gente ficar dependendo apenas do Castelão e outras equipes mandando jogos até fora de Fortaleza, podendo mandar no PV. E isso aconteceu, foi um certo desleixo, hein, Red? A gente espera que isso aí não se repita. Realmente foi uma bola fora aí dos responsáveis, né? Que no caso é a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Agora eu fico com a volta, né? Antes tarde do que nunca. Não deveria ter parado as suas atividades, o estádio. Agora que está retomando, a gente espera e torce para que não pare mais, para que esteja sempre apto o Presidente Vargas para quando o torcedor, o futebol cearense precise, ele esteja lá à disposição. O Fortaleza estreia na Série C do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, jogando em Belém contra o Remo. E tem jogador contratado já com o nome no bid, à disposição do treinador. Visando a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, próximo domingo, contra a equipe do Remo no estádio Mangueirão, o Fortaleza segue se preparando. Um treinamento foi realizado no CT Ribamar Bezerra e o técnico Paulo Bonamigo começou a dar pistas do time que mandará a campo na estreia do Brasileirão. A equipe titular foi formada por Marcelo Boeck, Jefferson, Rodrigo Mancha, Lígia e Gaston Filgueira, Anderson Shoa, Pablo, Adenilson e Everton, Cássio Ortega, Leandro Lima e Rony. Desse time, o único recém-contratado é o meia Adenilson, e ele poderá sim atuar no jogo de estreia, pois foi regularizado e teve seu nome publicado no bid da CBF. Outro jogador que pode estrear no próximo domingo é o atacante Iago, que veio da equipe do Sergipe, onde marcou 14 gols na temporada. E na estreia do Fortaleza, Regis, a estreia acontece domingo. O time está se preparando aí para viajar para o Pará, para estrear contra o Remo. Me parece que a única novidade até agora que nós podemos apontar é o Adenilson. Está regularizado, o nome saiu no bid e o jogador vem treinando na equipe titular com frequência. Titular fácil desse time do Fortaleza, o Adenilson?
Eu acredito que sim, Adriano. Titular, pelo que ele apresentou no Campeonato Cearense, vem demonstrando também nos treinamentos que tem condições de ajudar e foi titular desde o início dos trabalhos com o treinador Paulo Bonamigo. Agora eu apontaria uma outra novidade. O Bonamigo está utilizando um esquema, utilizou pelo menos em alguns treinamentos, 3-6-1. A gente não sabe se ele vai utilizá-lo realmente na hora do jogo, mas testou essa formação, testou algumas outras também. A mais curiosa talvez essa, porque esse 1 foi realmente modificado várias vezes. Leandro Lima jogou de 1 e ele não é atacante, ele é meio campista. Enfim, é um Fortaleza que a gente vai ter que aguardar para ver como vai vir na prática. A teoria, né, de treinamentos a gente tem acompanhado, há muita variação, há muito teste e realmente tinha que testar, tinha que tentar modificar porque o que estava aí não estava a contento. Né? O Marquinhos Santos não fez um bom trabalho, alguns jogadores também não corresponderam. Vamos ver se na Série C tudo isso vira, tudo isso muda e a sorte tricolor seja diferente. Olha, tem o Iago, jogador que foi apresentado no PC, já está treinando inclusive no time reserva, mas poderia ser uma novidade também. Está aguardando talvez a regularização, mas ele regularizado já, você já colocaria ele nesse jogo de domingo contra o Remo? Parece que o Bonamigo está numa escassez, assim, no ataque principalmente, né? É por isso que eu estou citando isso. O Lúcio Flávio está contundido, outras opções parece que não agradaram, a ponto dele colocar Cássio Ortega, que é um jogador que seria inclusive dispensado pelo Fortaleza, o próprio Leandro Lima, que não está jogando bem, e adiantou também o Rony, né? Que é lateral, joga no meio campo, mas também bem de longe, não é atacante. É verdade, estranho, né? Esses jogadores de meio campo, assim, nos parece que vai haver o esquema, a ideia do Bonamigo é que esses jogadores cheguem no ataque para fazer a função de centroavante, né? De camisa 9. Vai ficar naquela dependência do Everton de novo, essa cantilena, que sempre foi, né? O Fortaleza depender muito do Everton. Eu espero essa dependência ainda, porque não há esse jogador, pelo menos na prática, que substitua ou que divida essa função de criação ou de protagonismo com o Everton. Pode ser uma aposta, e excelente aposta, é o Adenilson, mas vamos ver se vai se confirmar isso na prática, né? O Fortaleza aí tem problemas no ataque e, respondendo a sua pergunta, eu colocaria sim o jogador Iago, vice-artilheiro da Copa do Nordeste, fez gols também no Campeonato Sergipano. Eu acho que é um atacante muito bom que vai ajudar demais o Fortaleza. Juninho Potiguar, que é uma opção, ainda não agradou, né? Poderia ser ele. Zé Carlos saiu do clube. Lúcio Flávio contundido, eu acho e que... Gabriel Pereira também, tem Gabriel aquele Pereira, Wesley, que é velocista. O Wesley também, que é da categoria de base do Fortaleza. Isso, o Wesley, na verdade, Adriano. É Wesley, né? Isso, sim. Mas o Wesley também foi testado, né? Poderia ser uma opção. Agora eu acho o Wesley muito jovem. Não que ele não deva jogar, mas há fundamentos básicos que ele precisa melhorar. Eu cito, por exemplo, eu comparo, não na função, mas em termos de já estar pronto, o Raul. O Raul é um garoto da base, mas você vê os fundamentos do Raul todos consolidados. Tempo de bola, marcação, passe, chute, né? O Wesley não. Em finalização, por exemplo, ele tem problemas, precisa melhorar. Está traçando o Raul, paralelo do Raul do Ceará, Isso, né? o Raul do Ceará, exatamente. Né? Que são jogadores da base, que, né, apareceram no campeonato cearense, digo, de uma forma mais... oportunidades. Isso, tiveram diversas oportunidades nesse campeonato, só traçando esse paralelo. Mas há algumas opções, né? Mas o Iago, sem dúvida, na minha opinião, para o ataque do Fortaleza hoje, é a melhor. Para a gente arrematar esse assunto Fortaleza e também terminar o programa, está começando improvisando o jogador na zaga, né? Será que já começa bem com essa improvisação? O Rodrigo Mancha está treinando no time titular, formando dupla de zaga com o Líger. Um início preocupante para o futebol cearense no Campeonato Brasileiro, né? O Ceará com problemas, o Fortaleza também com problemas, com improvisações. Então a gente realmente se preocupa, né? Onde estará o Heitor, né? Um bom zagueiro, né? O Gabriel, o zagueiro do Fortaleza, esse foi dispensado, não agradou. E a gente fica... O Max está no departamento médico, o Max né? Oliveira no departamento médico tem problemas constantes, né? Físicos ou de ordem médica. O Max, a gente torce pela continuidade de jogos desse atleta. Ele precisa dessa continuidade, mas vez ou outra está contundido, está no DM. Problemas, Adriano, que são inerentes ao futebol, mas a gente torce para que os clubes, para que os treinadores saibam sair deles de um modo satisfatório, né? Rodrigo Mancha na zaga, pelo menos assim, um porte físico ele tem, né? Realmente é um jogador alto, um jogador forte, tem porte de zagueiro, mas improvisações nunca são bem-vindas, né? Raramente uma improvisação dá certo. A gente torce para que os problemas sejam solucionados. Estamos nas redes sociais, hein? Acesse aí o Instagram, @esportemaistv. Estamos também no Twitter, @esportemais na TV.
tem um canal no YouTube chamado Esporte Mais na TV. Confere lá, você vai ver todos os programas, as nossas reportagens e também estamos no facebook.com/Esporte Mais na TV. Valeu, Regis Melo. Valeu, Adriano. Até mais. Até mais então. O Esporte Mais volta amanhã.